chegou aí. Glória a Deus. Aleluia. Tem um povo de Deus já entrando aí nesse momento. Oh, glória. Priscila, Pai do Senhor Jesus, Miquéias, Suelen. Aleluia. Paz do Senhor Jesus a todos nesse momento. Amém? Espera só mais 1 minutinho, 2 minutinhos para alguém mais entrar aí para a gente poder estar dando início a essa live. Amém? Seja um canal de Deus agora nesse momento, meu querido. Comece a enviar para pessoas agora, para que pessoas possam ser alcançadas nesse momento por essa palavra, por esse testemunho, porque foi para isso que Deus ele colocou para nossas vidas. Amém? Seja um canal de Deus agora para alguém nesse momento, vai compartilhando essa live. Deixa Deus te usar aí nesse momento, em nome de Jesus. Oh, glória. Pai do Senhor, Sueli. Amém? Vamos estar dando início aí. Amém? Glória a Deus. Anderson, Ingrid aí online também. Pai do Senhor Jesus. Amém? Vamos dar início essa noite. Amém, meus queridos? A paz do Senhor para você que está entrando nesse momento. Meu querido, creia que essa noite vai ser uma noite tremenda para o nosso coração, porque eu sei que Deus ele tem algo reservado e preparado para nossas vidas. Amém? Eu sei que Deus ele tem uma profecia para ser liberado para a sua vida nessa noite, meu querido. Eu sei que às vezes é cansativo, mas fica aí, meu querido, fica aí, porque eu sei que Deus nessa noite vai falar tremendamente ao teu coração. Amém? Eu quero orar nesse momento, eu te dar início, em nome de Jesus. Pai, queremos te louvar, Senhor. Queremos te glorificar, queremos te dizer que o Senhor é bem-vindo, Senhor, nesse lugar, nesse ambiente. Deus, toma o primeiro lugar em tudo, Senhor, em tudo aquilo que for feito, for falado aqui nessa noite. Deus, que o teu Santo Espírito, Senhor, venha pairar sobre as nossas vidas, sobre esse lugar, sobre esse ambiente. Deus, que o Senhor nos venha falar ao nosso coração, através de palavra, através de testemunho, Senhor. Pai, que o teu nome venha a ser glorificado aqui nessa noite, Pai. Flua, Senhor, no nosso meio. Pai, envia os seus anjos através dessas vidas que estão aqui online, Senhor. Pai, que outras vidas possam ser alcançadas, Senhor, por essa palavra e pelo testemunho. Nesse momento nós oramos e entregamos tudo em tuas mãos, na certeza da vitória, em nome de Jesus. Amém? Amém, meus queridos? Vamos lá, a paz do Senhor Jesus Cristo para você que está entrando aí. Amém? Eu sei que agora, nesse momento, Deus ele vai reservar algo maravilhoso para o teu coração. Meu querido, creia que através da minha vida, através da vida do diácono Fernando, que vai entrar aí já, vai deixar uma breve palavra, vai deixar uma breve reflexão para o teu coração, meu querido. E Deus ele vai começar a movimentar algumas coisas aí através dessa live agora, nesse momento. Amém, meu querido? Vou estar convidando ele aqui agora, nesse momento, em nome de Jesus. Glória a Deus. Já lancei o convite aqui para ele. Agora só esperar aí ele entrar aí. Glória. Oh, aleluia. Aleluia. A paz do Senhor, meu pastor. Paz do Senhor, profeta de Deus. Oh, glória. Ó, confessar pra você, hein? Tô meio nervoso, hein? Passei essa tarde inteira pensando. Falei, meu Deus do céu, que é essa hora que não passa, Jesus? Pra chegar nessa live, meu pai. Aleluia. Glória, professor. Essa noite é o que Deus preparou. Você, calma aí. Você que está essa noite tá ouvindo bem. Dá um sinal aí, você que está ouvindo. Eu acho que eu só tenho que ligar quando você estiver falando.
Mas amém. Mas amém. Nesse momento, deixa Deus ficar aí. Depois eu vou. E aí a gente vai conversando com tudo aquilo que Deus vai fazer. Amém. Amém. Pastor, tá me ouvindo direitinho, né? Tá me ouvindo. O que acontece? Nessa tarde eu fiquei pedindo a Deus, eu falei, Deus, me dá uma mensagem, uma palavra, alguma coisa. E desde ontem eu vim buscando algo de Deus, porque o tema, né, que o Senhor passou para mim, assim, até me deixou, vou falar, é um tema muito aberto, é um tema que literalmente todos nós passamos por isso. Na realidade, nós vivemos isso, quando tudo diz que não. E eu até hoje, até agorinha mesmo, há poucos minutos atrás, perguntei à pai, a Suelen, falei assim, que testemunho que eu posso dar, pai? Ela falou assim, nossa, você tem tantos, escolhe um aí e vai. Pois então, antes de começar, eu queria deixar uma palavra do Senhor que veio a mim, está escrito em Lucas, capítulo 8, versículo 49. É um tema que nós estamos tratando, né? Quando tudo diz que não, então é impossível a gente não falar da cura, né? Da filha de Jairo, a ressurreição dela, a volta dela para a vida. Que diz assim no 49, falava ele ainda, quando veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga, dizendo, tua filha já está morta. Não incomodeis mais o mestre. Aí eu fiquei pensando, meu Deus, vamos lá no testemunho, vamos trazer então, vamos movimentar a palavra do Senhor, mostrar que Deus é vivo, Deus ele vive e está entre nós. Pastor, poucos sabem da minha história, poucos sabem da nossa vida, das coisas que nós passamos, das coisas que nós vivemos. Poucos conhecem o irmão Fernando, o diácono Fernando, poucos conhecem. Mas eu sou um cara alegre, sou um cara feliz, gosto muito de brincar, gosto muito de falar com os irmãos. Amo isso. Admiro muito a pessoa do Senhor. Que do nada, foi aquilo que eu falei com a minha esposa, do nada, veio aquele, sabe aquele amor que a gente não sabe controlar. É Deus, é Deus. Então, eu fiquei pensando assim, pai, mediante esse convite tão maravilhoso da pessoa que eu admiro tanto, que testemunho que eu devo trazer? O que eu devo trazer para ele? E para as pessoas que estão nos ouvindo e para as pessoas que ainda vão nos ouvir ainda através desse testemunho. Aí me recordei agora da história ao qual que há muitos anos atrás eu estava muito largado, muito perdido no mundo, perdido literalmente no mundo. E eu pensei assim, cara, não tem nada para mim mais nessa terra. Não tem nada para mim mais de interessante nesse lugar, né? E tudo literalmente estava dizendo que não. Tudo na minha vida estava dizendo não. Emprego, vida mesmo, pessoal, tudo dizendo não. Minha vida estava literalmente destroçada. Eu estava destroçado mesmo pela vida. E conheci o mundo da sua pior forma. As piores bandejas que o mundo pôde oferecer, ele me ofereceu, me deu. E cego, iludido, ludibriado com as coisas, eu cedi. Caí literalmente no mundo. Falam que a gente vai. Não, cara, eu literalmente eu mergulhei, sabe? Minha vida estava destruída, eu estava um homem sem esperança de vida, sem nada. Não tinha família mais, já estava bebendo, estava fazendo de tudo, meu pastor, de tudo, tudo, tudo. Aí eu fiquei pensando assim, meu Deus, o que me resta agora? Nada, nada, me resta nada.
Eu conheci a Suelen, depois do término do meu casamento, eu conheci a Suelen e ela ainda pegou esse trecho, ainda que eu estava largado. Ela lutou muito comigo. Teve muita fé, muita esperança naquilo que eu não via resultado. E ela via resultado e eu não via resultado. Não sentia a certeza, né, a firmeza daquilo que ela estava falando comigo. Mas uma coisa eu tinha certeza, que eu gostava, que eu amava essa pessoa. Olha que interessante. Um belo dia ela falou assim, olha, Fernando, eu estou indo na igreja, tal, eu queria que você conhecesse o meu pastor, tal. Eu falei, tá bom. Vamos lá nessa igreja aí. E olha que, pastor, que aos 15 anos de idade, eu fazia parte do grupo dos Gideões. Aos 15 anos de idade, eu já tinha uma responsabilidade. Já fui presidente de mocidade, regente de coral. Nossa, já fui, meu Deus do céu. Lá na Assembleia de Deus, lá na Rasa. Mas o que acontece? Eu fui nessa igreja. Falei, cara, não vai mudar. Não vou sentir mudança nenhuma. Fui, cheguei lá na igreja, conheci o pastor, amei a igreja, logo de princípio assim já foi. Eu comecei a gostar, falei, meu Deus, que igreja maravilhosa, Jesus. Vamos embora, vamos nesse mistério aí. O pessoal roda, gira, deixa a unção descer, é o que eu gosto. Para quem era da Assembleia, a unção, meu filho, tem que estar no contato. Aí fui, comecei a frequentar, mas aconteceu um problema muito sério na nossa vida, ao qual o velho homem retornou. O velho homem retornou, quis retornar. Por isso que a conexão com Deus, a ligação, a intimidade, o contato tem que ser constante. Aquilo que a gente lê no livro de Romanos 12, a metanoia, sabe? A transformação diária. É dia após dia. É dia após dia. Misericórdia, é dia após dia. Eu não estava vigilante nessa vigília, eu não estava. Eu estava disperso, eu estava indo, sentindo, mas, sabe, deixando. Não sendo um soldado vigilante, atento às ciladas do inimigo. E eu cedi ao velho homem. Cedi. Pastor, quis fazer o escarcéu. Falei, não, eu vou destruir tudo, eu vou fazer tudo, porque eu vou fazer e pronto. Aí a minha esposa me ligou, falou, amor, não. Eu falei, eu vou fazer, acabou, eu vou fazer, acabou. Ela, não, tal. O pastor me ligou, não, desespero, mas nossa, porque o homem é assim, nós como assim éramos do mundo, nós tínhamos um impulso muito grande. Eu deixava uma carne falar, a carne empurrava, meu filho. De trás mesmo, as duas mãos empurrava com força, né? Aí eu deixei e eu quis fazer algo que não era correto ser feito no momento. Ela me ligou desesperada, chorando, desesperada, em pânico, chorando. Eu falei assim, tá bom, então desisto. Liguei para as pessoas, falei assim, olha, pode ir embora, tá tudo certo, tudo ok. E a nossa história? Eu falei, morre por aqui a nossa história. As pessoas que iam me ajudar a fazer a doideira. Fui para casa, cheguei em casa, o pastor estava sentado no meu sofá. E a Aline me abraçou, conversou comigo, me aconselhou. Minha esposa falou assim, amor, bota a roupa, vamos para a igreja. Hoje tem um culto maravilhoso. O pastor falou, vai ter um convidado meu lá. Pô, vamos lá, Fernando. Falei, vamos. Fui. Pastor, chegando lá no culto. Rapaz, trazer uma mensagem olhando pro senhor dá nervoso. Vambora. A garganta fica seca direto. Aí fui pro culto. Chegando no culto, normal,
teve o início do culto, todo o processo. Chegou a hora da preleção da palavra, onde o preletor ia trazer a mensagem da noite. Eu sentei, do jeito que eu sentei, fiquei, baixei minha cabeça. Sabe aquela sentada nossa quando a gente, né, não quer olhar para nada? Meu pai, eu baixei minha cabeça e fiquei de cabeça baixa. Fiquei de cabeça baixa, nem contato com Deus eu queria, nada. Eu falei, não, vou sentar aqui, quem falar comigo falou, quem não falar não falou, amém, glória a Deus, tá bom. E fiquei. Aí nessa, meu pastor, o preletor, na unção, aquela, né, vem e me abraça e fala assim para mim, algo que até hoje não sai da minha cabeça. Eu guardo isso no meu coração. Eu não te conheço. Eu não sei o seu nome. Mas o Deus que eu sirvo te conhece e sabe o seu nome. Eu falei, glória a Deus. Glória a Deus. Ele de joelho do meu lado aqui, segurando no meu braço. Deus sabe o que você ia fazer hoje. E não é algo que ele chamou você para fazer. Não é algo que era para você fazer. Eu falei, misericórdia. Ele falou assim, quando você terminasse isso que você ia fazer, saiba que os mesmos iam tirar a sua vida. Hoje, o inimigo ia tirar a sua vida. Ele armou tudo para tirar você deste lugar. Por que você voltou? Eu falei, não sei. Minha esposa, tal. Ele falou assim, não foi sua esposa. Foi Deus. Foi Jesus usando ela para te trazer aqui nessa noite. Pastor, desde aquele dia em diante, meu temor e tremor a Deus cresceu de uma tal maneira, de uma forma absurda. Aí eu falei assim, não, então vou prosseguir nessa palavra, vou ficar firme na igreja, vamos embora. Se é isso, eu bora. E lá, fiquei, congreguei, cresci. Um belo dia, meu pastor, eu senti algo falar assim para mim. Ela nem sabe disso. Eu estava saindo do emprego, falou assim, hoje chega. Pastor, eu fiquei. Foram muitos meses desempregado. Muitos meses desempregado. Passando fome. De verdade. Teve vezes que eu tive que ir no vizinho do lado catar acerola, catar algumas coisas nas plantas para fazer um feijão com farinha e sardinha para a gente comer, para a gente ter algo para comer. E eu não aceitava. E vinha mais pedrada em cima da gente. Eu falava assim, meu Deus, eu tenho que, né, desenvolver minha vida, eu tenho que crescer meu evangelho, tem que crescer a pessoa que eu sou espiritualmente. Mas surgia coisas para tentar me derrubar, tentar tirar isso de mim. É justamente eu estou tentando trazer um pouco desse quando tudo diz que não, nessa mensagem que eu tenho sobre a minha vida. Porque tudo na minha vida, a tendência não era para estar aqui. A tendência não era para estar tendo esse momento maravilhoso de informação trocada para o Evangelho de Deus. Tudo na minha vida influenciou para que eu estivesse morto. Morto fisicamente e principalmente espiritualmente. Essa era a tendência
desse não na minha vida. Mas com muita perseverança, muita luta, fui tentando vencer isso, fui tentando vencer vícios, fui tentando vencer a carne, que é uma coisa destruidora. Destruidora. Vou falar para os irmãos que é uma coisa que não tem como lutar se não estiver conectado com Deus. Você não consegue vencer a carne se você não estiver conectado com Deus. Não adianta. É uma luta que a derrota é certa. Se você não estiver conectado com Deus, a derrota é certa. Sabe? E passamos fome, passamos guerra mesmo. Guerra mesmo. Mas eu não desisti. Fui perseverante. Tinha um pastor conhecido meu que tinha uma quitandinha, né? Um negócio de legume, verdura, frutas, perto aí da igreja da nossa sede lá. Eu fui lá na casa, eu fui lá na lojinha desse pastor. Falei, pastor, pelo amor de Deus, me ajuda. Olha, o que foi? Eu falei, não é nada de saúde assim, não, por enquanto não. Eu não tenho nada o que comer. Eu tinha recém-chegado na Rua do Fogo, pouco tempo. Ele falou assim para mim, mas você não está trabalhando? Eu falei, não. Não tem aparecido oportunidades para mim. Ele falou assim, então peraí. O que você precisa? Eu falei, eu preciso de um biscoito, alguma fruta, um arroz, um feijão e uma sardinha. Foi o que ele me deu. Foi o que ele me deu. Ele falou assim para mim, ó, quando você tiver o dinheiro, você vem e acerta. Eu falei, amém, meu pastor, amém. E fui buscar. Levei para casa, almoçamos, tomamos café, graças a Deus. E essa guerra permaneceu. E eu indo para a igreja, buscando a Deus, lutando por essa mudança na minha vida. Pastor, num momento ao qual eu não esperava, tocou uma ardência no meu coração. Eu falei assim na igreja, Deus, pelo menos uma oportunidade na minha vida para ter essa mudança. E foi a oportunidade que Deus me deu. Agarrei com unhas e dentes. Consegui um trabalho. O rapaz cedeu o emprego para mim. Eu aí comecei a tomar a frente do lugar do rapaz. Ele falou assim, não, toma. O trabalho é seu, meu irmão. Você merece. Seu trabalho está muito melhor do que o meu. Eu falei, glória. E dali me dediquei. Alcancei. E conquistei. E nessa conquista, houve outros problemas. Porque nossa vida é formada disso, pastor. A nossa vida é formada de lutas, batalhas, guerras. A palavra diz assim, diretamente à minha pessoa, o seguinte: não há um bom soldado, não há um soldado bom, melhor dizendo para vocês, que não tenha passado por alguma guerra. Para ser um soldado bom, tem que passar pela guerra. Existem duas montanhas. Nós estamos no topo de uma montanha dessa. Estamos bem, estamos felizes, estamos alegres. Tudo está indo bem, tudo está fluindo bem. Nós queremos passar para essa outra montanha agora. Só que de uma montanha para outra existe um vale. Existe um declínio. E nesse declínio, aí que está o paradoxo da vida do cristão, pastor. É que na queda tem que se permanecer de pé. Na hora que cai, nessa dificuldade é que nós devemos se levantar. Olha que paradoxo. Meu Deus, essa é a nossa vida. E assim eu vim aprendendo e tomando esses tapas, a vida e tomando. E fui entendendo o que Deus queria na minha vida, o que Deus quer na nossa vida. E o curioso é que sempre quando eu passava por essas situações, eu falava assim, meu Deus, estou sozinho.
Porque Deus não estava falando comigo. Sério, eu pensava assim. Falei, meu Deus, Deus não está falando comigo, Deus não está me respondendo, Deus não está falando nada comigo. Até agora Deus não me deu resposta de nada. Eu oro, eu busco nada, só tribulação, só prova, só guerra. Aí me foi um pastor falou assim para mim não, para a igreja, na hora da pregação lá. Irmãos, até no silêncio Deus fala. Falei, eita, glória. Essa foi para mim, essa pegou direto. Só faltou apontar o dedo para mim na hora. Eu falei, misericórdia. Até no silêncio Deus fala. Eu falei, meu Deus, mas tá, no silêncio ele fala. E aí? Mas tudo tá dando errado, não tô gostando nada de alguma coisa, é não. Quando eu corro atrás de alguma coisa, é não. Quando eu procuro fazer alguma coisa, não dá. Aí ele falou assim, tem outra. Pastor, é forte. Até o não de Deus é uma resposta. Eu falei assim, sim, o não é uma resposta. Mas ele não. O não não é uma resposta negativa. O não se torna uma resposta positiva. Positiva. Aí quando eu cheguei em casa, que eu gosto sempre de estudar a palavra do Senhor depois que eu abro a lição, eu gosto de deixar algumas perguntas, algumas coisas para tirar as dúvidas. Eu vi lá que quando um pai tem um filho, o filho não sabe andar. Um exemplo, o filho não sabe andar de bicicleta. Nunca andou numa bicicleta. Não sabe nem o que é uma bicicleta direito. Chega pro pai, pai, quero uma moto. Aí o pai fala assim, você quer o quê? Quero uma moto. Você sabe o que é bicicleta? Não. Mas você quer uma moto. Você não aprendeu nem de bicicleta, você já quer andar de moto. Às vezes esse não de Deus que nós recebemos não é para derrota, não é para tristeza, não é para sofrimento, não é para morte, mas sim para a vida. É um não que nos educa a saber o que é certo e o que é errado para a nossa vida. Saber o que é correto e o que é não. Sabe, eu entendi naquele momento que o não que Deus estava me dando naquele momento, as portas fechadas, as dificuldades todas eram para crescimento do homem que hoje eu estou me tornando. Eu digo que eu estou me tornando, porque é prova. Foi passado muita guerra, foi passado muita luta. Lutas ao qual se eu ficar aqui, aí sim, pastor, eu vou ficar mais de uma hora mesmo, falando mesmo. Porque é muita coisa passada. Eu estou tentando resumir todas as histórias em pedacinhos, em etapas, para que vocês possam entender que mesmo em meio à dificuldade, eu comecei a compreender que Deus, Jesus, estava comigo. Por exemplo, nós vamos lá buscar naquela passagem de Jesus atravessando o mar de Galileia. Pô, pega os discípulos, entra no barco, vamos atravessar para o outro lado. E entrando dentro do barco, Jesus faz o quê? Vou descansar. Estava exausto. Foi descansar, pegou a almofadinha dele e foi descansar na polpa do barco. E nesse momento o mar começou a ficar revolto, vento, sabe? Aquela passagem. Os discípulos apavorados começaram a gritar. Mestre, mestre, o barco vai afundar. Eu vou falar para você, eu ficarei desesperado também. E o que acontece? Nessa gritaria, nesse sufoco, Jesus levanta, dá aquela ordem para o mar. O mar se acalma. O vento cessa. E Jesus faz a pergunta para eles. Sobre a fé deles. Sobre em que eles estavam acreditando naquele momento. Acredito eu que a importância que estava sendo dada naquele momento não era, literalmente, eu vou ser mais direto. Cara, o foco ali que os caras estavam focando era medo de morrer. A fé, a esperança naquele que estava no barco foi morta. Eles estavam dando esperança mais à morte deles. Nós vamos morrer, o cara tá dormindo. Mestre, acorda aí, nós estamos morrendo. Mas Jesus, percebe-se que quando Jesus estava no barco, em meio àquela tempestade, Jesus estava dormindo, cara.
Em meio a esse vento, Jesus estava na tranquilidade. Olha só o que ele nos ensina nessa noite. Pega, sede meus imitadores. Então vamos lá. Cara, em meio à tempestade. O Mar da Galileia, cara, se eu não me engano, deve ter 166 metros quadrados. É 166 quilômetros quadrados de extensão. O Mar da Galileia, se eu não me engano. Cara, é grande. É um troço grande. É de água doce, né? Se eu não me engano, é de água doce, né? Então é um troço muito grande. É aquele mar revolto, mexendo. Imagino eu, o desespero dos caras dentro daquela água. Mas Jesus manteve a calma. Em meio àquela provação ao qual era um fio para risco de vida, Jesus permanecendo calmo. Permaneceu em silêncio, tranquilo, dormindo. Aí me traz à memória tudo aquilo que a gente vive, tudo aquilo que a gente passa. Jesus nos ensina assim. Naquele momento que eu estava ali naquele barco, deitado, dormindo, eu tinha entregue a minha vida ao meu Pai. E nele eu confio. E nele eu acredito. Eu tenho certeza que o sono de Jesus naquele momento era um sono justo, era um sono tranquilo. E aqueles que estavam vendo de outro lado, de outro ângulo, de outra forma, via como algo de morte, via como algo que poderia matá-los. Mas Jesus estava vendo como Deus está comigo. Meu Pai, que me enviou, está comigo, está com vocês, está no barco. Fica tranquilo, sabe? E é assim que eu comecei a entender algumas coisas que Deus passava na minha vida. Deus me transformava, me mudava, sabe? Dentre os nãos que eu recebia, dentre as oportunidades que às vezes eu ia, entregava meu currículo, sabe? E não desenvolvia. Eu falava, meu Deus, essa cidade de São Pedro está me destruindo. Eu falava, Senhor, me dá uma força, me dá um fôlego de vida. Aí veio outra fase também na minha mente, que Deus nos ensina, pastor. Nas maiores crises da nossa vida, quando nós sentimos nossa vida, quando nós sentimos nossa casa, nossa estrutura fazer assim, se desencaixar, encaixar, se desencaixar, encaixar novamente, é Deus moldando novamente aquilo que precisa ser moldado. Nesse momento, quando a gente está passando por essa modificação, né? Como diz o livro de Jeremias, desce a casa do olheiro, que lá eu quero falar contigo, e ele vai ver o olheiro moldando o vaso. O vaso somos nós. Ele pega o vaso pronto, vê que não está bom, quebra o vaso de novo. Sabe? E nesse quebrar da nossa vida, que eu acredito que é o quando tudo diz que não novamente. Quando os problemas vêm, a gente fala assim, cara, eu fui ali, não deu certo. Eu fiz isso, não deu certo. Eu busquei, não deu certo. E eu acredito que seja isso. Mas mesmo assim, saímos daquela igreja, ficamos um tempão em casa. Ficamos muito tempo em casa. E nesse período, as coisas começaram a fugir, né, de alguns sistemas que Deus organiza. Eu falei assim, cara, tá dando tudo errado. E nós tivemos um sério problema, ficamos traumatizados, abatidos, meu Deus, pastor, abatido, choramos igual criança. Minha esposa fala, eu só tenho tamanho, pastor, eu choro demais. Eu choro, só tenho tamanho, choro. No encontro com Deus foi isso, meu filho, só choro. Você viu, né? Só choro. Eu me entreguei lá, misericórdia. Mas então, aí que acontece? Nós voltamos, ela falou assim, amor, eu conheci a gente
conhece uma igreja, a gente queria ir lá, tal, que é uma igreja que a gente já conhece, uma igreja que a gente já foi, se passou na frente. Eu falei, tá, onde que é? Ah, perto ali de onde que a gente ficava. Eu falei, tá ok, vamos lá. Chegando lá, tinha uma pessoa bonita na porta, chamado pastor Ardson, tava lá, rapaz bonito, gostoso, tava lá na porta, com a imponência de Deus sobre ele. Aí foi o primeiro que me deu um abraço. Depois veio o Ian, que o Ian, eu conheço o Ian desde a época que ele morava perto de onde eu morava também. E ali eu comecei, da porta, eu comecei a sentir a presença de Deus, pastor. Eu comecei a sentir a presença de Deus ali na porta. Na porta, eu já comecei a sentir a presença de Deus. Foi algo tão forte, tão transformador, que eu vou interromper um pouquinho aqui para dizer o seguinte. Aqueles que ainda vão ouvir essa mensagem. Amados, a igreja onde eu congrego, eu posso ter a convicção de falar, a certeza de falar isso para vocês. Na porta, Jesus já me recebeu. Na porta, Jesus já me abraçou. Na porta, Jesus já estava cuidando de mim. Na entrada daquela igreja, eu já senti a presença de Deus envolvendo a minha vida naquele lugar. Coisas que há muitos anos eu não fazia, eu comecei a fazer. Línguas estranhas desceram sobre minha vida naquele lugar, na mesma noite. Foi algo sobrenatural. Foi algo sobrenatural que estava acontecendo na minha vida. Porque o que a gente compreende é o seguinte, pastor. A gente, quando está no mundo, a gente vive o natural. E o natural é meio que limitado. É bom? É bom, mas é limitado. Mas quando a gente vai para Jesus Cristo, a gente vive o sobrenatural. O que é o sobrenatural? É a excelência. É o supremo. É o master, filho. É tudo de bom. E ali eu consegui sentir a presença. Senti o sobrenatural de Deus trabalhando na minha vida naquela noite. Eu comecei a sentir. A minha esposa falou assim, amor, vamos lá de novo? Vamos de novo. Vamos junto. E começamos aí. Organizamos nossa vida inteira. Movemos tudo em prol de estar lá. Não dizendo isso para dizer, não. Gente, eu digo isso hoje porque foi e está sendo um prazer transformar todo nossa vida, todo o nosso cotidiano, tudo isso por aquele lugar. Por pessoas que muitas das vezes ficam nos bastidores, muitas das vezes, mas outras tomam seu lugar no púlpito como pastores, diáconos, diaconisas, presbíteros, mas alguns ficam nos bastidores. Esses dos bastidores, muitas das vezes, por exemplo, o senhor, pastor, muitas das vezes eu vejo o senhor na encolha, o senhor quieto, mas o senhor está intercedendo, o senhor está orando, o senhor está buscando, sabe? Abençoando aquele povo que está lá. E quando eu comecei a congregar lá, esse não na minha vida, e esse não na vida da minha casa, da minha família, caiu por terra. Porque hoje eu decreto. Nós passamos por dificuldades, nós passamos por prova, por tribulações, situações, mas é aquilo que eu falei. Só se forma um bom guerreiro passando pela guerra. Só se forma um bom marinheiro em meio à tempestade. Tem que estar passando na tempestade para ser um bom marinheiro, para ser um bom fuzileiro ou guerreiro. É assim que Deus vai nos moldando. O vaso, ele não pode ter rachadura. O vaso tem que ser perfeito. Ele tem que aguentar os intempéries da vida, para que quando o óleo seja derramado, não haja vazamento por brecha nenhuma, vaso. A gente consiga segurar o azeite ali na força. Na batalha, meu amigo, que é batalha. É batalha, é espiritual, é forte demais. É forte demais.
Mas o que acontece? Em meio a isso, eu comecei a mudar a nossa vida, começamos a mudar a nossa história, mudar a nossa rotina, mudar a nossa vida, nossos filhos, mudar todo aquilo que impede da gente buscar a Deus, sabe? E eu tinha separado aqui um trechinho de uma mensagenzinha que diz assim, que quando nós temos, todo homem tem um antes e um pós-Deus. Eu vivi isso há uns dias atrás. E aconselho a todos que foram ouvir essa mensagem, que todos estão ouvindo, ou quem ouviu, faça, vaso. Me falaram assim, ó, se você fizer, você vai virar para mim e falar assim, cara, eu não era cristão. E eu fiz o encontro com Deus. E nesse encontro com Deus, pastor, eu pude compreender muita coisa na minha vida. Quando tudo diz que não, quando os problemas, as dificuldades surgiam, eu dava mais prioridades. Como, por exemplo, todo mundo fala, a gente dá mais força ao inimigo do que para Deus, quando o problema surge. Porque a gente fala, nossa, que problema enorme. Mas sabendo que o nosso Deus é maior ainda. Mas a gente sempre deixa esse critério derrubar a gente, sempre deixa esse critério destruir aquilo que a gente acredita. Sabe? Porque o nosso Deus é um Deus de ação, não. O nosso Deus é um Deus de reação. Nós precisamos agir para que Ele reaja sobre a nossa ação. Ah, mas Deus sabe do que eu preciso, sabe. Mas Ele quer ouvir de você. Ele quer saber de você. E nesse encontro eu pude entender, compreender muita coisa. Muitos nãos que eu estava recebendo era para o meu crescimento. Esses nãos que eu estava recebendo, essas provações todas, era para o meu crescimento. Eu fui compreender isso depois do encontro. Quando o senhor falou assim para mim, Fernando, vamos fazer aquele tal, a live tal, vamos. Na minha cabeça está assim, pai, só mais um pouquinho de tempo, Senhor. Só mais um pouquinho de tempo, Senhor, que eu preciso. Porque tem coisas na nossa vida, pastor, que a gente precisa fazer. Lógico, é uma live, é uma coisa... Aqui a gente tá num lugar tranquilo, estamos no nosso ambiente, estamos na nossa casa, estamos no nosso momento, nosso porto segurozinho aqui. Mas é uma coisa que a gente tem que fazer sério, é uma coisa que a gente tem que fazer, lembrando que nós estamos fazendo para Deus, cara. Sabe? Nós estamos falando de Deus. O Ser Supremo, aquilo que mudou, transformou a nossa vida. Aquele que vive e reina para todo sempre. Conforme eu estava falando no início, eu deixava os problemas ficarem sobre mim. Hoje eu não deixo. Porque não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Então a paz reina em mim. A vitória reina em mim. Nada de mais, tristezas, dores, nada mais reina sobre nossa vida. Porque nós devemos deixar Cristo agir sobre nossa vida. Acreditando nele. Fazendo literalmente aquilo que ele nos ensinou. Pega a almofadinha, vai para a polpa do barco e dorme. Confia no Deus que serve. Confia no Deus que você serve. Mas a gente sempre deixa a carne falar mais alto, aí bate o desespero. Aí que o cara, ah, meu Deus, não sei o que, mas... Cara, confiar. Quando Deus chama Pedro, vem, ele sai do barco, vai pisar na água. Cara, ele dá os primeiros passinhos. Mas de repente a carne fala mais alto, ele olha para um lado, olha para o outro. Eita, que eu tô andando sobre a água. E afunda. Mas é isso que eu tô tentando dizer. Que o confiar não é 99,9% que se torna desobediência. É 100%, vaso. É acreditar 100% naquilo que você está servindo.
É confiar 100% num Deus que você serve. Cara, é uma coisa muito louca. Deus criou o mundo, cara. Essa coisa gigante que a gente vive. Deus criou a esposa que está do seu lado. Deus criou seus filhos. Cara, que coisa maravilhosa, olha. Isso é surreal. A gente vive o sobrenatural de Deus a todo momento, só que a gente não abre os olhos espirituais para ver isso. O sobrenatural de Deus está em todo lugar, cara. Só que a gente não para ver isso. A gente não para raciocinar. Poxa, é Deus falando comigo nessa noite. É Deus falando comigo através do meu filho. Meu filho, cara, virou para mim e falou assim: pai, eu queria te ver lá na frente um dia. Eu falei: meu Deus. Sabe, a gente tem que viver, tem que deixar o sobrenatural de Deus fluir na nossa vida. Porque nós acabamos limitando o poder de Deus. Nós limitamos a presença de Deus na nossa casa, no nosso ministério, em tudo aquilo que a gente faz. A gente acaba limitando o poder de Deus. Limitando a ação de Deus sobre a nossa casa. Sabe? Hoje eu posso dizer, nós devemos viver pela fé. Nós devemos viver acreditando naquilo que a gente não vê. A gente tem que ter fé. É uma coisa muito doida, cara. Eu falo com minha esposa. Eu falo. Gente, às vezes a gente dá uma discussão aqui, né? Muitas das vezes as ideias dela não batem, a gente bate. Não, tô brincando. Tô brincando. Ela é uma benção na minha vida. Sabe? Mas o que acontece, às vezes a gente conversa aqui e percebe, né? Teve um dia que eu tava fazendo um culto aqui em casa, fazendo o que era mesmo, pai? A gente tava fazendo um culto na nossa casa, a gente mesmo, nós mesmo, sabe? Botava um louvorzinho, cantava, só faltava tirar o dízimo e oferta. Mas fazia, né, um louvorzinho, cantava tal, e trazia uma palavra. E um trazia, o outro trazia, sabe? E teve um dia que eu entreguei a mensagem assim, eu falei, fui falando. E ao mesmo tempo que eu ia falando, eu ia sentindo aquilo entrando. Sabe? Eu ia sentindo aquilo movendo dentro de mim, transformando aquilo que eu precisava ser transformado. Sabe? Até por fim, depois que eu terminei, chorei igual criança. Meu Deus, também, de novo. No culto em casa eu chorei. No culto em casa. Aqui eu chorei em casa. Cara, eu senti a presença de Deus tão grande. Eu senti a presença de Deus tão forte que eu pude entender novamente que os problemas que nós passamos não podem ser maior do que o nosso Deus, porque não é, mas sim o valor que nós damos ao Deus que nós servimos. Sabe? Muitas das vezes a gente pega o Deus que nós servimos e colocamos ele com D minúsculo, sendo que ele não é com D minúsculo, ele é com D maiúsculo. Ele é soberano. Ele é o alfa, é o ômega, o princípio, o fim. Ele é o verbo que se fez carne nessa terra. Ele se entregou, deu seu filho para mim e por você, por um favor que não merecemos, mas ele fez esse favor para nós, deixando essa graça, sabe? E a gente não dá esse valor, a gente não dá esse crédito ao Deus que nós servimos, sabe? Pastor, vou deixar o senhor falar, tá? Senão eu vou ficar aqui falando direto. Amém. Amém. Desliga aí a telefone. Aí foi. Não, desliga o seu fonezinho aí, para ficar melhor a voz aqui. Amém. Mas Vaso, é muito lindo, cara. É muito lindo o que você falou aí, cara. Você está me escutando direitinho? Tá? Amém, amém. Cara, muito lindo, foi muito lindo o que você falou aí. Você abriu a Bíblia falando acerca daquela situação daquela mulher, né? Que vivenciou aquele problema há 12 anos da vida dela. Cara, e quando a gente para analisar isso, cara, isso passa um filme na nossa mente. Por quê?
porque a gente vem entender que aquela situação que ela está vivenciando ali, para ela é o fim. Para ela já não tem mais jeito. Para ela, aquilo ali é a situação dali para pior. Mas a gente para analisar a história, a gente vê que tudo que Deus tem é uma oportunidade. Cara, esse texto é muito lindo e é muito rico. Por quê? Porque quando tudo diz que não, Deus ele entra na história. Quando ele olhou para você, Diácono Fernando, e você pensando que era o teu fim, aí Deus ele entrou na tua vida. Ele entrou na minha vida. Ele começou a restaurar, ele começou a fazer, ele começou a movimentar, ele começou a curar. E aí a gente vai embora agradecendo a ele por tudo aquilo que ele fez nas nossas vidas. Mas quando eu paro e eu observo esse texto, como você citou para nossas vidas nessa noite, isso é lindo demais. Quando a gente vai ver que essa mulher vai entender que Jesus estava passando, ela entender a minha oportunidade está aí. De eu sair da minha situação onde eu estou e vivenciar aquilo que ele tem para a minha vida. É ela entender quando tudo diz que não na minha vida, lá no final ainda tem uma esperança. Ainda tem algo de Deus para nossas vidas. Aleluia. Meu Diácono Fernando, quando eu paro para analisar, e aqui você estava falando aí, e eu me lembrei também de uma história bem conhecida, a qual aquela mulher agora foi pega num ato de adultério. E essa história ela me chama bastante atenção, da forma que Jesus vai fazer com aquela mulher e com aquele povo que estava ali. A Bíblia vai nos dizer agora que aqueles fariseus, aqueles publicanos, aqueles homens ao qual queria trazer algo para julgar a Jesus, para assim estar condenando Jesus por tudo aquilo que ele havia feito ou estava fazendo ali naquela época, que era curar, que era libertar, e aquele povo ali ele não gostava, porque com tudo aquilo que eles faziam na sinagoga, a fama era que Jesus estava fazendo. E a gente possamos entender uma coisa, que tudo aquilo que eles fazem lá não está acontecendo, mas Jesus ele entra num cenário para mudar toda a circunstância. Aí quando eu paro e observo na Bíblia agora, que agora aqueles homens vai trazer aquela mulher até Jesus para assim estar condenando, porque a Bíblia mesmo diz que quando pega nesse ato adulterando, ou pega fazendo algo, a Bíblia nos relata que tem que matar, no caso, ou assim, apedrejar, né? Conforme a palavra do Senhor diz. E aí, quando Jesus está sentado, ele começa a escrever em terra. Isso eu já falei, você já escutou isso da minha boca, mas, cara, isso eu acho muito interessante. Que quando aquele povo joga aquela mulher diante de Jesus ali, e Jesus abaixa a sua cabeça, ele começa a escrever em terra. Aí eu paro e eu penso, cara, que lindo é esse cenário. Por quê? Porque Jesus ele começa a escrever em terra como se ele estivesse falando, filha, eu estou escrevendo a tua história do jeito que você está vindo. Quando tudo diz que não, quando tudo diz ao contrário, lá atrás que você está vindo, eu estou escrevendo. É Jesus aqui eu quero abrir um parênteses, aqui, é quando Jesus fala para você aqui nessa noite que está nos escutando. De repente, em alguma área da tua vida hoje, aqui agora, de repente, alguém está falando para você, não tem jeito. Para você, você já é o ponto final. Você que vai nos escutar, meu querido, entenda uma coisa nessa noite. Se alguma palavra ao contrário vier sobre a sua vida nesse momento, eu estou aqui para liberar algo de Deus sobre o teu coração e te dizer que para a tua vida não é o fim. Ei, o choro ele pode durar uma noite, mas a alegria ela vem ao amanhecer. Meu querido, não chores, porque Deus ele está chegando na sua vida para mudar a circunstância. E entenda isso, meu querido. Jesus agora começa a escrever.
Jesus agora começa a escrever a história daquela mulher quando ela chegou ali diante dele. E aí, quando agora aquela mulher chega e ele começa a escrever, o que aqueles fariseus começam a querer indagar Jesus por alguma forma para que ele viesse falar, aí eu paro e eu penso, aí aqueles fariseus de novo vai indagar Jesus. E aí, o que você fala para nossas vidas? O que você me diz acerca dessa situação? Os fariseus falando para Jesus. E Jesus imediatamente, de novo, olha para eles, chega para ele e fala: quem não tem pecado aqui, atira a primeira pedra. Mata é o que aqueles homens estão querendo indagar. Mata. Aí a Bíblia vai nos dizer o que agora cada um sai disperso para um lado, para o outro, porque não tem quem apredejar aquela mulher, porque vê que dentro deles havia pecado. Havia situações que não condiziam com aquilo que iria fazer com aquela mulher. Ou seja, aí Jesus agora, por certa feita, vai pegar, fala essa palavra, quem não tem pecado atira a primeira pedra para aquela multidão, que eu queria apedrejar aquela mulher. Agora Jesus ele volta de novo a retornar a escrever em terra. Meu querido, entenda uma coisa nessa noite, que Jesus escreveu a história daquela mulher do jeito que ela tinha chego. Quando tudo diz que não, Jesus estava escrevendo. Quando tudo diz que não, Jesus estava escrevendo. Mas Jesus ele voltou a escrever de novo. E esse escrever de novo é uma nova história que estava iniciando na vida daquela mulher. E aqui eu quero profetizar algo de Deus sobre a sua vida. Quando tudo diz que não sobre a sua vida, Deus ele bota uma vírgula e começa uma nova história de novo sobre a sua vida. Ei, meu querido, você está aqui nessa noite, se você está aqui, glorifica, exalta, dá um sinal para Jesus nesse momento, meu querido, porque ele está reescrevendo uma nova história. Quando tudo diz que não na sua vida, Deus ele começa a refazer algo novo sobre a sua vida. Ei, meu querido, receba essa palavra profética para o teu coração. Jesus, ele está entrando nesse momento, nessa hora, e está reescrevendo uma nova história sobre a sua vida. Quando tudo diz que não, Deus ele entra e faz algo novo. E aí, meu diácono, e eu quero passar a bola para você, para a gente poder estar fechando, que a hora voou, mas vamos focar aqui rapidinho. Preste atenção aqui, e aqui eu quero já encerrar e passar para o meu diácono estar finalizando em nome de Jesus. Meu querido, entenda que naquele momento, quando Jesus fala que não tem pecado, atira a primeira pedra, Jesus começa a reescrever uma nova história sobre aquela mulher em terra, e a Bíblia vai nos dizer que ele pede para aquela mulher olhar, porque ela chegou de cabeça baixa. Ela chegou de cabeça baixa ali naquele momento, triste, chorando por aquela situação. Ei, e Jesus fala: filha, olha para cima, olha para o alto, olha para aonde eu já tinha te colocado para você olhar, mas de circunstância que veio para sua vida, você olhou para baixo. E aí, naquele momento, aquela mulher olha para cima, olha para o seu derredor e vê que não tinha ninguém para atacar pedra. Meu querido, entenda isso, que Jesus, nesse momento, deu uma nova oportunidade para aquela mulher. E aí, meu diácono, Fernando, aí quando a gente fala sobre essa situação, a gente volta lá na tua palavra que você liberou sobre aquela mulher do fluxo de sangue. Foi a oportunidade que ela teve naquele momento de reencontrar uma nova história. Ei, tem uma nova história para a tua vida, meu querido. Você que está nos escutando aqui nessa noite, tem uma nova história chegando. Entenda, quando tudo diz que não, Deus ele entra com providência
e escreve uma nova história sobre as nossas vidas. Ei, meu querido, receba essa palavra em nome de Jesus. Receba essa profecia para o teu coração. Quando tudo diz que não, Deus ele entra e reescreve uma nova história para a sua vida em nome de Jesus. Meu querido, libera aí, meu diácono, em nome de Jesus. Se deixar, eu tô aqui lotado, meu irmão, lotado. Tô aqui doido para liberar algo de Deus em nome de Jesus. Deixa Deus te usar aí e finaliza aí em nome de Jesus, tá bom? Ô, meu pastor, obrigado pela oportunidade. Já vou logo começar a agradecer logo essa oportunidade tão rica. Vai baixar um pouquinho. Agradecer essa oportunidade, agradecer esse momento tão importante, que falar de Deus é maravilhoso, pastor. Eu falei para você, o problema não era só falar de Deus, o problema era falar com a presença do meu pastor, cara. O cara que eu admiro, o cara que eu gosto, que eu amo de paixão. Tô aí, tamo junto. Se você precisar, tô contigo, sempre. Sempre, você pode confiar nisso, pode confiar nisso. Tô contigo sempre. E o que acontece é isso. Muitas das vezes, as circunstâncias só vai mudar se nós dermos o devido valor a Deus. Deixar ele agir da forma com que ele tem que agir. Assim, a gente até rapidamente dá aquela pincelada lá na história de Davi, 1 Samuel 16. A mudança, quando o Samuel vai lá em nome de Jesus, de Deus, para abençoar Davi, jogar o óleo e tal. E dali por diante, depois que Davi é ungido, você vê que a história de Davi começa a mudar. A história dele começa a mudar. A família dele não acreditava nele, para você ter ideia. Os irmãos serviam e ele ficava cuidando das ovelhas. Mas sabendo que aquele cuidado das ovelhas, Deus estava preparando ele para algo maior, mais lá na frente. Sabe? Eram as circunstâncias dizendo que não, mas Deus mudou totalmente a história. É aquilo que o Senhor falou, botou aquela vírgulazinha e prosseguiu a história dele, que depois ele foi parar lá no palácio tocando harpa por... Meu Deus do céu. Mas vamos lá. Pastor, muito obrigado, tá, por essa rica oportunidade. E que Deus continue abençoando cada vez mais o Senhor nessa jornada, nessa sua estrada. Saiba que tem gente contigo. Eu estou contigo. A minha família está contigo. Tá? Nós amamos você. Nós temos um zelo muito grande pela sua pessoa. Saiba disso. Tá? E que Deus continue abençoando a todos. Obrigado de coração. Tá? Eu não sei se cabe a mim isso, né? Mas eu quero um dia ser igual ao senhor. Tá bom, meu pastor? Ó, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, tá? Agora eu vou passar a bola pro senhor, o senhor ora, o senhor finaliza, que tá contigo. Pode ser? Amém, profeta. Obrigado, tá? Deus abençoe a tua vida, tá bom? A tua casa, a tua família, tá? Que Deus em si possa suprir todas as tuas necessidades espiritual, sentimental, conjugal, em todas as áreas, amém? Que Deus em si possa avançar, crescer cada dia mais, em nome de Jesus, amém, Vá? Amém? Faz o seguinte, ora aí para terminar. Aí depois eu só dou o procedimento aqui. Amém? Pode ser? Ora. Oremos. Amantíssimo Deus, eterno Pai, grandioso és o Senhor sobre essa terra. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Perdoa os nossos pensamentos, nosso modo de agir, nosso modo de pensar. Tudo aquilo que nós ouvimos, Pai, durante o dia, Senhor. Tu vem estar livrando nossa mente e o nosso coração. Toma, meu Pai, aquilo, meu Pai, que é teu, que é a nossa vida. Toma, Senhor, os seus cuidados nessa noite. E tudo aquilo que foi dito, Pai, neste lugar, nesta live, venha, Pai, ser frutos, Pai, no futuro, para a vida estar conhecendo, vidas estar sendo transformadas através da sua palavra, Senhor. Porque sabemos que só quem cura, só quem liberta e só quem salva é a sua palavra, Senhor. Ela cura, liberta, salva. Pai,
Obrigado, Deus, mais uma vez por essa oportunidade. E continue, Senhor, com a sua presença neste lugar. Continue, Senhor, com a sua presença sobre a vida desse pastor. Que a história dele, Senhor, seja marcada por esta terra. Porque eu sei, Senhor, que o Senhor é grande para fazer isso. E obrigado, Deus, por essa vida. Obrigado, Pai, por estas famílias que ouviram e compartilharam e tiveram esse momento, Pai, com a gente hoje. Obrigado, Deus, por tudo e seja, Senhor, em nossas vidas. Amém. Deus abençoe o profeta, em nome de Jesus, amém? Fica na paz aí, sai aí, tá bom? Amém, povão de Deus. Que noite maravilhosa, que noite marcante. Amém? Você que está aqui presente nessa noite, eu quero te dizer que você é muito precioso. Amém? Você que tem uma história, meu querido, seja canal de bênção. Esse é o propósito. O propósito é ser de palavra, de testemunho. O tag está aqui para, assim, alcançar vidas. Seja um canal de Deus, meu querido, para alguém. Seja um canal de Deus para vidas. Vidas precisam ouvir o que Deus fez na tua vida. É isso que o propósito de Deus, que Deus estabeleceu sobre a minha vida. Testemunho alcançando corações. Venha e venha ser canal de bênção para alguém. Amém? Você que está aqui, que você possa ser muito e muito abençoado por tudo aquilo que foi estabelecido, que foi falado aqui nesse lugar. Amém? Que Cristo Jesus possa suprir todas as tuas necessidades em nome de Jesus. Amém? Você está aqui, dá um glória para Jesus aí, você que está online nesse momento, em nome de Jesus. Eu quero orar pela tua vida, meu querido. Eu quero orar pela tua casa, pela tua família nesse momento. Eu quero que você deixe aqui nos comentários agora, em nome de Jesus. Dá um glória para Jesus aí. Bota aí na descrição, em nome de Jesus. Porque eu sei que Deus, nesse momento, Ele vai te visitar através da oração. Palavra abençoada, a qual foi liberada sobre as nossas vidas. Nosso diácono Fernando, nesse lindo testemunho de tudo aquilo que ele fez. Meu querido, entenda. Jesus agora vai te visitar nesse momento. Creia. Quando tudo diz que não na tua vida, Deus ele estabelece e vem e faz algo novo sobre a sua vida. Meu querido, eu quero orar pela sua vida nesse momento, em nome de Jesus. Amém? Fique ligado aí. Eu vou fazer uma oração em nome de Jesus sobre a sua vida. Pai, nesse momento, diante da tua presença, Senhor, eu quero te glorificar, eu quero te exaltar, eu quero te dizer que não tem outro mediador além de ti. Pai, eu não sei qual é a situação do teu filho, da tua filha nesse momento, Senhor, mas como esse tema foi estabelecido para nossas vidas nesse momento, quando tudo diz que não, Senhor, o Senhor entra com providência e começa a escrever algo novo sobre nossas vidas. E conforme foi estabelecido nessa noite, Senhor, eu quero estabelecer sobre a vida do teu filho e da tua filha nessa noite. Pai, quando tudo diz que não sobre a vida da tua filha, sobre a vida do teu filho, Senhor, que o Senhor nos possa entrar, Senhor, e fazer algo novo, Senhor. Pai, se há uma cura, entra com cura nesse momento. Se há uma libertação, entra com libertação nesse momento. Se é na área física, entra, Senhor, nesse momento. Se é na área sentimental, entra, Senhor. Se é na área do casamento, entra. Se é na área, Senhor, financeiro, entra, Senhor. Mas eu te peço nesse momento, faça algo novo sobre a vida dos teus filhos, Senhor. Faça algo novo sobre a vida das tuas filhas. Entra com providência nessa hora e creia que em nome de Jesus o Senhor está entrando e está fazendo algo novo sobre a sua vida nessa noite. Porque eu creio num Deus que é poderoso. Eu creio num Deus que entra para curar e libertar e salvar aqueles que estão perdidos. Meu querido, creia nessa profecia e nessa oração nesse momento. Porque Deus nessa hora entra e faz algo novo sobre a sua vida em nome de Jesus. Amém? Que Deus possa te abençoar, meu querido, nesse momento. Amém? Que esse dia possa
assim, em si marcante para a tua vida, porque eu sei que foi marcante para a minha vida nessa noite. E eu creio que através dessa live, vidas vão ser alcançadas. E você pode ser um canal de Deus para alguém. Compartilhe essa live. Faça aquilo que Deus estabeleceu. Amém? Para nossas vidas. Que Deus possa suprir e fazer todas as coisas na nossa vida nessa noite. Amém? Meus queridos, nossa live vai ficar por aqui, mas que a presença possa te acompanhar aí onde você está. Amém? Que a tua casa possa ser inundada pela glória de Deus. Que a presença de Deus, que através de você estar aqui, que outras vidas possam ser alcançadas e ser assim abençoadas em nome de Jesus. Amém? Meu querido, graça e paz. Amém? Eu quero dizer que vocês são bênçãos demais na minha vida. Amém? Que vocês possam continuar, amém? Frutificar na obra, na presença do Senhor, aí em nome de Jesus. Amém? Amanhã nós estaremos no nosso culto abençoado, que vai ser algo marcante para nossas vidas. Nosso missionário vai estar liberando uma palavra de Deus para o nosso coração. E eu quero te convidar na comunidade evangélica Sede Santo, meu querido. Amanhã, quinta-feira, vai ser uma quinta-feira marcante para nossas vidas. E eu te aguardo você lá, em nome de Jesus. Amém? Povão de Deus, paz do Senhor Jesus, beijão no coração. Que Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos aí, em nome de Jesus. Amém? Graça e paz. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Amém? Tag, encerrando nesse momento, em nome de Jesus. Deus abençoe, povo de Deus. A paz do Senhor.